Começando mais um Ravache Pod, diretamente da Vila Mariana, em São Paulo, aqui no Plot Bay Studio. E comigo, a Yulia Serra. Bem-vinda, Yulia. Prazer estar aqui. Bom, e hoje a gente teve o Marcelo Reis, está fundando uma agência chamada Alegria, é uma agência independente. Gostei do nome, Alegria é um nome diferente. Marcelo, né, que foi CEO da Léo Burnet, tem uma longa carreira aí, mais de 30 anos no mercado publicitário, e foi uma conversa muito legal, né? A gente falou sobre a despersonificação das agências, né? Não tendo mais lideranças tão notórias como era antigamente. O que mais que a gente comentou? A gente comentou também sobre a inteligência artificial, o impacto que ela traz, a importância da gente também dosar a criatividade e performance. Também falamos sobre o status do mercado de agência hoje, né? O que se esperam das agências, o que se espera das marcas, dos clientes. Então tá bem legal o papo. Eu trouxe um tema polêmico, né, que é a afirmação do Mark Zuckerberg, né, de acabar com as agências, e achei muito legal a colocação, né, e como o Reis, né, o Marcelo Reis, explicou por que faz sentido essa lógica do Zuckerberg, mas, ao mesmo tempo, por que isso também vai fazer as agências repensarem o negócio. Tá bem legal a conversa. Você confere aí. Recebendo agora o Marcelo Reis, que é fundador da Alegria R, um hub multidisciplinar dedicado a marcas e agências que buscam potencializar seus negócios por meio de estratégia e criação. Antes de empreender em seu próprio negócio, o Marcelo foi sócio criativo da Troupe Cyrano, né? E CEO da Léo Burnet, TaylorMade e da ARC Art, né? Shopper Marketing Experience Commerce and Commerce Brasil. Sua experiência de mais de 30 anos no comando de grandes marcas e projetos globais consolidaram sua capacidade de contribuir com uma visão estratégica abrangente que une inovação, criatividade e sustentabilidade ao crescimento contínuo e à robustez operacional. E aí agora, né, abrindo Alegria. Marcelo, obrigado por ter vindo até aqui, bem-vindo, prazer recebê-lo. Eu que agradeço a oportunidade, Ravache, de estar aqui. Estou com a voz meio rouca, peguei aí estou no restinho de alguma coisa da minha filha, que a gente não sabe o que é, mas já foi embora nela. E é uma honra poder falar um pouco desse projeto que é um bebezinho, acabou de nascer, mas está muito interessante a relação que eu estou tendo com as marcas que procuro, com os parceiros e até com os profissionais do mercado que se oferecem para estar junto. Então, para mim já deu certo, agora é seguir calmamente. No momento que as pessoas estão tão pessimistas, né, no mercado, mercado de mídia de maneira geral, né, de quem é público, quem é agência, as marcas também, muita gente frustrada. Aí você vem com uma agência, né, um projeto chamado Alegria, que vai na contramão, né, num certo sentido, desse momento que está no mercado aí. Por quê? Eu acho que vamos começar lá atrás, na minha chegada em São Paulo em 98. E eu vim com o objetivo, larguei tudo lá, minha família, sobrinhos que moravam comigo. Foi uma relação muito, muito intensa, a minha família em Minas. E eu decidi que eu precisava vir para cá, porque era um sonho trabalhar com publicidade. Eu estudava arquitetura e publicidade, larguei a arquitetura, vim fazer publicidade aqui. E continuar, né, trabalhar aqui, já trabalhava lá há um tempo. E eu acho que o que me seduziu para vir para o mercado, que era o centro do Brasil, da América Latina, e tinha uma representatividade gigantesca mundial, é a personalidade de cada profissional que liderava as agências. Obviamente, sempre tiveram as agências mais funcionais, né, compradoras de mídia, e projetos mais caretas. Assim, tinha as grandes figuras, assim, sim. Tinha o Washington Oliveto, Nizam, Marcelo, Fábio Fernandes, exatamente, a DBZ, Júnior Ribeiro. Então, isso me seduzia muito, poder aprender com as pessoas que contagiavam uma agência inteira e contagiavam suas marcas. A gente via, obviamente, tinha uma mídia prioritária, que era a TV, a gente via acontecendo as coisas ali. Depois desse tempo todo de vivência, em que eu, obviamente, exerci cargos de executivo em diversos grupos diferentes, passei um tempo buscando que projeto que eu entraria após grandes grupos. E acabei me juntando com uma agência que eu chamo de multicultural, que tinha Espanha, Brasil, Argentina, que era a Cyrano's. Foi incrível a experiência de empreender. Ela já existia, eu entrei como sócio posterior e depois que ele já estava andando.
E acabou que os caminhos dos dois líderes foram para caminhos opostos, por questões de projeto mesmo. E eu fiquei nessa busca do que fazer pós empresas multinacionais. E eu estava com esse desejo de voltar para a minha essência, que sempre foi estar perto dos clientes e antecipar projetos, antecipar briefings, conversar sobre estratégia, pensar produto, pensar nome de produto, pensar modelo de produto. E isso sempre foi um tesão na minha vida, porque eu acho que eu sou mais do que um criativo, eu sou um fazedor. Eu gosto de fazer, ver acontecer. É um prazer você levar um projeto e ver ele acontecendo e as pessoas interagindo com ele. Então, só que para isso acontecer, precisa de time. Ninguém faz nada sozinho, né? Precisa do time junto, borbulhante. Eu acho que eu tive alguns momentos na minha carreira em que a gente conseguiu contagiar o time. E o projeto da Alegria veio disso, de conseguir fazer de novo um time de pessoas a fim de correr atrás de um determinado projeto. Eu acho que o mercado ficou muito funcional, ficou muito... A palavra otimizar foi a que eu mais ouvi nos últimos anos da minha vida. Vamos otimizar, otimizar, otimizar. Otimizar significa reduzir, cortar, enxugar. Eu acho que está na hora da gente ter espaço para poder criar, para poder inspirar. Por quê? Porque a gente nunca teve uma metralhadora tão grande de ideias e de projetos e de criatividade, que são as redes sociais. Elas são infinitas nesse aspecto. E a gente perdeu a capacidade de conviver com elas e criar, principalmente os grandes líderes que estão no processo estratégico das marcas, de interagir com esse núcleo de comunicação. Então, a Alegria chega primeiro para trazer a responsabilidade de colocar as pessoas num projeto único, mas de conseguir comunicar aonde está mais fértil. Eu acho que a gente beber de onde está fértil é o mais importante. Então, eu sei que o nome Alegria R em si já é ousado, porque talvez seja mais difícil hoje manter um ambiente alegre do que fazer grandes campanhas, né? Mas eu acredito que em dando certo, o objetivo está atingido e outras marcas vão crescer, aproximar e estar junto com a gente. É curioso você montar um projeto, lançar um projeto justamente no momento, sabe, que o Mark Zuckerberg vem e fala assim, a gente vai começar a fazer criação, a gente vai substituir a agência, quase declarando guerra às agências, né? Como você vê esse crescimento da IA e eu não acho que isso vá acontecer, não acho que a IA, pessoalmente não acho que a IA vá substituir as agências, principalmente a parte criativa, né? Mas como você vê essa questão hoje em dia, né? Entrando no mercado, um mercado que as gigantes, né, as holdings gigantes, pelo menos têm mais dinheiro, mais capacidade de investimento em IA do que agências mais jovens, né, startups ou agências que estão começando. Como você se vê nesse mercado? Eu adoro ver o Mark Zuckerberg dar mais uma direção, que daqui a pouco ele vai dar para outro caminho. Eu acho que ele levou... Primeiro, o Facebook tem os dados de todas as tendências do planeta Terra, para onde vai, qual é o próximo movimento, se a gente vai ficar mais à esquerda, mais à direita, mais conservador, mais liberal. Ele sabe tudo que está acontecendo. O que não impediu também de fazer uma aposta gigante no metaverso e não se concretizar, né? Sim, ele também erra, né? Talvez ele conheça pouco de pessoas, no sentido humano em si. Né? Ele conhece bastante de interação de conteúdo, mas a alma humana precisa de estudo, precisa de entendimento e precisa de sensibilidade. Não estou falando que ele conheça, nem que ele não conheça. Estou falando que talvez ele não conheça. Seja um pouco distante, né? Se ele conhece, eu não sei. Mas o metaverso foi um tiro realmente que ninguém queria viver naquele lugar, como acho que não vai viver. Porque o metaverso já veio para a gente, né? O metaverso é você usar o metaverso para você. Não você entrar num lugar que você não quer viver lá dentro. Então, mas eu acho interessantíssimo quando ele fala isso, porque ele está antecipando algo, né, que já está visível, que a comunicação de rápida consumo pode ser digitalizada, e ele vai digitalizar isso lá dentro, mas vai ficar, como eu posso dizer, chapado, tudo igual, né, sem emoção. Porque ele não é especialista em criatividade, ele é especialista em gestão de rede social, de otimização de resultado. Otimização de resultado, saber onde está o consumidor, levar a tua mensagem lá para dentro. Eu fui impactado agora, estava até conversando com uma diretora de marketing. Eu falei, acabei de ser impactado de uma promoção de um delivery com a tua marca. Só que ele não fala da tua marca, só fala do delivery e dá um desconto.
dá para ter melhorado essa mensagem, não? Isso não é importante para a gente, isso roda lá dentro como performance. Mas aí que está o ponto. Eu fui impactado com aquela mensagem. Poderia ter sido uma performance mais interessante. Ninguém está vendo. Esse dinheiro está rodando ali e mete performance. Alguma coisa vai voltar. Só que, alguma hora, essa mensagem vai precisar ser bem cuidada. Eu acho que o nosso propósito aqui, para as marcas que tiverem interesse, porque numa grande organização você não tem time para botar para olhar o que está saindo de performance, ainda mais se você está num grupo e a performance é feita por outro grupo, que foi negociado fora do Brasil. Então, você vai botar alguém para melhorar a performance de outra empresa, quando esse dinheiro não vem para você e que você não tem time para botar. Você diz que olha, mas não olha. Então, essa é a verdade. E isso vale para social, isso vale para muitas coisas. Então, está um mercado muito confuso nesse aspecto. Então, se a gente puder, na origem da sua conversa, da sua pergunta, estar presente nessa transformação e talvez ser até o parceiro que o Facebook precise para fazer uma comunicação mais interessante, eu vou adorar, porque eu respeito o tamanho da empresa, a transformação mundial que isso trouxe, e trouxe acesso, trouxe inclusão, trouxe a possibilidade de pessoas interagirem com um núcleo que às vezes é de diversidade, que ela não estava incluída num país preconceituoso, branco e retrógrado como o Brasil. Então, a gente abriu várias portas que a rede social foi a única capaz de fazer com que acontecesse. Aí surgiram diversas. Então, eu acho que essa história ainda tem muito caldo, o mundo está em transformação, e mais, quem vai sofrer com qualquer mudança que acontecer na comunicação vão ser os grandes grupos que têm uma relação bastante comercial no Brasil. Ótima oportunidade para as empresas que estão chegando. Holdings de agência seriam as mais impactadas do seu ponto de vista? Eu acredito que sim. Qualquer mudança no modelo de comunicação que acontece de maneira muito imperativa impacta quem tem a maior verba, que está gerenciando, que é quase uma bolsa de valores de compra de mídia, com entrega de material, etc. E com algumas explosões criativas no meio disso, e algumas experimentações para o Festival de Cannes que acontecem. É importante o mercado sempre estar brincando de alta costura, num sentido de inovação, porque abre outras portas também intelectuais. Mas eu acho que essa é a oportunidade que as agências que estão nascendo, os hubs, de fazer parte do que o Facebook está trazendo. Então, de novo, admiro a capacidade visionária do Mark de construir algo que o mundo abraçou. Mas talvez ele vai precisar de ajuda, com toda a humildade, dessa fala das agências e dos profissionais de marketing do seu mercado, que entendem de Brasil, que entendem de regionalização, que entendem de Nordeste, de Sudeste, Centro-Oeste, Norte, para poder fazer a comunicação perfeita, porque não vai ser apertar um botãozinho e sair um monte de coisa que vai realmente transformar a comunicação e impactar, engajar. Mas é maluco, né? Porque ao mesmo tempo a gente olha para as holdings, né? os grandes grupos de agências que quase viraram uma sopa de letrinha, né? Você estava falando das personalidades que a gente tinha à frente dos grupos e hoje não tem esse... tem figuras de liderança, óbvio, mas que não são personagens que vivem no imaginário popular, como era no passado. Sim. Então, acho que isso despersonificou as agências e, por outro lado, tem um movimento intenso nas holdings, né, nas maiores, assim, o futuro está na IA. Então, um investimento cada vez mais maciço em IA. E eu tenho dúvidas ou me questiono até que ponto você investir mais em IA não vai te colocar numa linha de embate direto com Google, Meta, que são empresas de tecnologia por natureza, sim, donas dos modelos LLM, assim por diante. E até que ponto faz sentido? WPP, Omnicom, né? Empresas que estão botando muito dinheiro em tecnologia, uma tecnologia que no final não é nem delas, né? Porque esses grandes modelos acabam sendo aí das Big Techs, né? Faz sentido? Eu te pergunto porque você teve vivência em grandes agências. O que eu acho? Olhando para o nosso mercado, a gente tem que ser humilde para poder ver onde dá certo e onde não dá mais, senão eu vou começar um projeto enviesado e talvez não vai dar certo o meu projeto. Mas o que eu acredito? A publicidade em si deixou de ser o definidor do futuro, do caminho, da tendência, do objetivo, onde vamos. A música brasileira, agora é isso, agora é aquilo, que a gente tinha, talvez por isso a existência dos profissionais
incríveis que a gente viveu na década de 80, 90 e no início de 2000, que davam a direção para onde ia, com um grupo de pesquisa, com pensadores, estrategistas, pessoas que cuidavam, que estudavam o comportamento humano. Eu acho que isso não está na mão das agências mais, das grandes agências, está na mão das plataformas, porque elas têm em tempo real. É das plataformas ou de quem está nas plataformas? Como assim quem está na plataforma? Não, o criador de conteúdo, o influencer... Não, as plataformas em a si. plataforma mesmo. Os criadores de conteúdo só existem porque a plataforma fomenta essa construção. Que até, mudando aqui um pouquinho de assunto, eu vivi a coisa mais cruel essa relação com a plataforma agência, porque o dinheiro, principalmente no Brasil, que é um país que ainda tem muita coisa na TV, que a plataforma fica tentando trazer para elas, que não faz nada para o creator que você não sabe. Então, o que acontece? A agência, se ela não tem performance, ela não faz a performance. Se ela não faz o creator, porque ela não sabe a linguagem dele, perdeu o creator. Ela ficou responsável por grandes campanhas, que, como é um investimento de mídia mais alto e são tiros mais caros, melhor fazer um que não dá problema. Então, vamos fazer um manifesto, vamos fazer um vídeo testemunhal, vamos fazer coisas que não incomodam ninguém, para passar no horário nobre. Então, as agências começaram a perder a capacidade de discussão, de comunicação em si. Então, o dinheiro que se ganha com social é muito pequeno para transformar a conversa nisso. Então, virou um caldeirão de confusões psicológicas, ou seja, o time que está trabalhando nas empresas querem fazer aquilo que não dá dinheiro para as empresas querem fazer outra coisa. Então, é um embate entre pessoas que acontece nos grandes grupos, que é muito interessante de ver e muito difícil de fazer a gestão. Por isso que estão despersonalizadas as agências, lideranças financistas, e que o objetivo é fazer dinheiro. Como o banco, né? Exatamente, é mandar a receita cada vez pior, manda para fora o dinheiro e é isso aí. Não investe de volta nas pessoas. É corte de custos de um lado, é tentar segurar o cliente. Sim. Ou pegar mais tentar dinheiro. Baratear o máximo possível a estrutura para poder sobrar margem melhor. O que acontece? Voltando àquele primeiro assunto, acho que o poder de direcionamento do mercado está com as grandes plataformas e com todas as pessoas que giram em torno disso, creators, etc. Eu acho que essa é a chance da gente voltar como um olhar de construção de mensagem criativa, até para influenciar creators, até para produzir material que funcione como um post de performance que eu acabei de ser impactado, que poderia ser interessante e não foi. Alguma hora isso vai ter que voltar a ser discutido. E ser remunerado por isso. Botar um time para trabalhar para isso, para melhorar isso. Então, eu acho que a possibilidade hoje de fazer uma entrega mais direcionada vai ser mais interessante para o anunciante. Porque ele sabe que ele está pagando uma grande estrutura de agência, que é caríssima, e não está tendo cuidado exatamente na peça que ele é impactado quando ele está em casa. Porque ele já sabe a hora que vai passar o comercial em todos os lugares que ele comprou da mídia offline, que é vital e importantíssimo para a construção de marca, mas o que está conversando com as pessoas, ele está fora, porque não tem ninguém de alto padrão cuidando. Então, algumas marcas fazem, mas não tem ninguém de alto padrão cuidando, olhando e vendo se a mensagem realmente está acurada. Troca a cor do criativo, troca a oferta. Isso tem limite, isso cansa, isso desgasta. Então, eu acho que é uma possibilidade, ouvindo tudo isso que está sendo trazido de fora, de realmente participar junto com as plataformas, participar junto com o Google, participar junto com o Facebook, com o TikTok, que revolucionou a comunicação. O TikTok, para mim, chegou para dar um novo olhar de como as pessoas se informam. As pessoas buscam fatos no TikTok. Carro que saiu voando na duna. Você coloca no TikTok, tem 5 ângulos. E ainda escreve: demitam o cinegrafista, porque a hora que o carro cai, o cara tirou a câmera, porque assustou. É verdade. Então, a parte mais importante é você fica, será que é AI ou não é AI? Será que é AI ou não é AI? Então, aí voltando ao AI. A gente sabe quando é AI. E a gente vai saber sempre, porque a AI não falha. Você acha que as pessoas vão saber sempre quando é AI? Num processo criativo, geração de imagem? Eu acho que sim. A gente está fazendo agora uma campanha de AI que é impecável para o movimento Sou da Paz sobre violência armada. E é um trabalho de AI estatístico, qualitativo, e que, a princípio, você não percebe. Mas, com o tempo, você percebe que o olho não está tão... Não tem esse tique que eu estou tendo aqui agora, enquanto eu estou falando com você. Cheio de tique,
no meio de uma entrevista. Então, fica perfeitinho demais. Eu acho que talvez um dia a gente não perceba, mas nesse processo vai perceber. Mas eu acho, o que é interessante do AI? A AI, ela é, como eu posso dizer? Ela não é determinista, ela não fala exatamente o que você tem que fazer. Ela é estatística, ela te dá caminhos. No processo criativo, ela é indispensável. O melhor estagiário que você pode ter na tua empresa é AI, porque vai te trazer uma metralhadora, um tiroteio de... Fazendo uma analogia aqui com armas, né, que eu acabei de falar da campanha que estamos colocando no ar brevemente, mas de informações, e você que vai ter que peneirar. Então, quanto melhor você for, mais você vai conseguir ver. Quanto pior profissional você for, menos você vai conseguir ver. E num processo de entrega instantânea de AI, obviamente, a comunicação vai sair de pior qualidade. Por quê? Como eu disse, a AI ela faz uma análise de tudo aquilo que está rolando. Mas quem determina a qualidade do trabalho vai ser o diretor de criação, o diretor de estratégia, o diretor de conteúdo que está atrás, limpando o que não funciona. Isso vale até para edição de imagem que tem regionalismo, tem ou não tem. Cara, se um dia a inteligência artificial, e talvez chegue, entender tique, regionalismo, falha na voz, se está gripado ou não está, se está suado por causa do verão, e produzir essa imagem com essa perfeição toda, a gente realmente chegou no limite da nossa... dispensar a nossa existência no planeta. Então, eu acho que muita coisa vai evoluir. E muitas coisas de dados vão surgir, analítico, de mídia, de comportamento, de onde está o consumidor, de responder rápido. Isso não tem mais volta. E vamos abraçar isso e vamos embora, porque o mundo muda. Mas a mensagem, quanto mais pura, quanto mais verdadeira, ela mais se diferencia uma da outra. E só para completar, eu li uma frase muito interessante sobre AI e a gente, o ser humano. Ser uma parte da emoção, que isso aí nunca vai ter, nunca esquece, não vai ter nunca. Mas é sobre briefings. A gente recebe um briefing, questiona e faz diferente. Essa é a existência do ser humano. A AI recebe um briefing e produz o material pedido. Então, a nossa capacidade como criativo é falar para o cliente, esse briefing está errado. Não é isso que você precisa, porque isso não faz o menor sentido. Então, a Alegria R vem neste momento para estar junto na produção do briefing, para olhar e falar, cara, isso aqui não faz sentido. Vamos conversar de novo? Então, a gente tem que questionar briefings. A AI vive de briefings. Os briefings, às vezes, vêm errados, porque o ser humano está na toda a cadeia. Então, a gente quer estar junto na cadeia inteira. Então, espero conseguir fazer um hub que esteja presente no negócio do cliente, não só na parte de comunicação. E qual é a maior dificuldade hoje de empreender no mercado de mídia, lançar uma agência nova? Putz, com toda a ingenuidade da minha resposta, você realmente tem um propósito diferenciado. Porque tem muita gente empreendendo, tem muita agência chegando, nova, independente, que eu acho isso incrível. Eu sou um no meio da fila aí, não sou nem o primeiro, talvez não seja o último, com certeza não. Só de ontem para semana passada para essa, já fiquei sabendo de dois hubs que chegaram. Todo mundo está querendo pegar esse caminho. Cara, tem uma tendência vindo aí, né? Mas, para mim, o maior desafio vai ser quando a mídia for um fator determinante do business da Alegria R. Por quê? Porque eu tenho que conseguir fazer com que a operação da empresa não dependa dela para rodar com o propósito criado por mim inicialmente e que trouxe tanta gente para perto, tanta gente querendo trabalhar, tanta gente conectando, falando, me chama, quero estar junto, que propósito legal, uma empresa que nasce com um raciocínio para onde a gente quer chegar e não com uma meta simplesmente de entrega, porque uma coisa está colada na outra. Então, talvez o meu grande desafio não é nem agora ganhar uma conta. Aí já recebi 2 projetos para fazer, estou no pitch de outro. Vai ser quando realmente eu tiver que fazer uma entrega de mídia e não deixar enviesar o propósito da empresa. Eu acho que isso é um grande desafio, mas que está lá na frente. Espero que ele aconteça rápido, mas que eu consiga ter sobriedade, tranquilidade para entender onde eu não quero ir e aonde eu quero ir. Porque você já falou de uma tendência, né, das independentes vindo aí. E, de fato, né, a gente olha aí para os últimos 2 anos, acho que principalmente desde a pandemia,
agências, as holdings, né, num modelo cada vez mais difícil. A gente olha o resultado, fusão de agência, aquela sopa de letrinha ali das agências, mas muitos executivos, né, muitos criativos, enfim, profissionais que deixaram essas holdings indo para a independência, e esses independentes, de fato, sendo bem-sucedidas, mesmo concorrendo nesse mercado que é muito desafiador, né? Por que isso acontece? Por que tem hoje uma carência da marca de ter uma agência boutique, ou ter alguém ali mais perto dele, ter algo mais customizado? A holding já não entrega o que entregava. Onde está Por que essa tendência está surgindo, como você falou? Cara, primeiro assim, essa tendência deixou de existir por culpa nossa. Eu acho que a gente se acomodou em cadeiras executivas quentinhas, né? E, a gente é ser humano, né? A gente também gosta do conforto e dos benefícios que vem. Empreender é difícil pra caramba. Eu estou aprendendo isso agora. Como você tem que injetar dinheiro antes para poder receber, senão você não tem time para fazer. É sobre gente que você coloca. Então, esse para mim é o maior aprendizado que eu estou tendo, porque não é sobre o computador, ainda mais hoje. Com AI, você não precisa de computador, tecnicamente, né? Assim, o computador, as máquinas, né? O treco faz para você. De novo, voltamos àquele passo lá. Faz Cada vez mais você contrata cabeças, você não contrata escritório, né? Maquinário, Então, eu acho que a gente não recebeu da geração passada, que foi genial, e que viveu num berço poderoso de mídia pujante e de história, quando o direcionamento para construir um novo mercado, porque até os grandes líderes saíram antes. Quando ela começou a mudar e começou a desmontar, a gente teve uma como é que eu falo? Pasteurização da liderança. E eu sou um deles, né? Então, que fui assumindo, acabou o earnout, entrou para a Telomediana Independente, entre aspas, né? Tinha gestão total, entrou para o dia a dia de grupo e foi. Então, aí eu fico pensando, eu quero hoje voltar para um dia a dia de grupo para lutar pela minha receita de mídia, para bater um número, eu não quero. Né? Não é possível que depois de 30 anos, quase 30, eu vou fazer aquilo que eu já fiz e não estava me deixando feliz. Né? Então, talvez eu tenha que buscar algo novo. Mas, voltando ao teu raciocínio, eu acho que a gente não soube receber dessa geração que construiu empresas com propósitos. A UMAP era a agência com o melhor olhar de direção de arte brasileiro. As agências do Nizante, uma energia específica dele, característica X. O Fábio Fernandes, talvez o maior redator da história do Brasil, com um jeito brasileiro de fazer e as marcas conversando. Caramba, eu fico pensando que o Fábio seria um produtor de conteúdo digital brilhante, porque ele sabe falar com as pessoas, ele escreve de uma maneira irretocável, só que não paga ele mais este conteúdo. Mas não é o creator que tem que criar? Como é que eu vou pagar o Fábio se quem vai criar é o creator? Mas será que ele não seria creator hoje em dia? Se ele estivesse começando a carreira hoje em dia? Não sei, porque o creator, o creator não é um... Se a gente pegar o creator e limpar ele não é um construtor de conteúdo. Normalmente os conteúdos são ruins, ele é um artista. O creator é um artista. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele não é um construtor de conteúdo, ele faz conteúdos ruins. A grande maioria, você assiste e fala, nossa, que merda. Ele vai lá e faz. Mas ele tem um poder de comunicação grande. Ele é um comunicólogo. Ele é o produto. Só que a gente confunde com o conteúdo. Eu tenho certeza que um grande criativo junto com o creator melhora o texto que ele está fazendo. Porque um texto dá um trabalho filha da mãe para você chegar lá e organizar e fazer e tirar secundagem. Por isso, quando você vê uma Virgínia ali como ela é, né, numa CPI, como foi dias atrás, por exemplo, é muito frustrante. Sim. Até para quem é fã da Virgínia, né? Sim. Claro que ela vai continuar... Assim, a Virgínia é brilhante no que ela faz, é muito boa de comunicação, mas quando ela está ali fora do... Desarmada ali, acaba sendo uma interação frustrante. Né? Fica pobre, né? Fica rasteiro. Então, eu acho que a gente não pode misturar o conteúdo com o personagem.
Creators são personagens que fazem conteúdos deles. Por isso falar, tem que ser com a cara dele. A cara dele é ir pra rua ficar perguntando pra pessoas e ele reage de jeito engraçado. Caramba, é uma Glória Maria. Imagina a Glória Maria hoje entrevistando pessoas na rua, nas redes sociais, ela ia arrebentar. Ia ser o sucesso, porque ela em si já é uma coisa que você quer ver. Então, mas o conteúdo é pobre. O que acontece? Eu acho que a volta de pessoas decidindo empreender com mensagem como principal, aberto a experimentar social, performance, os conteúdos mais descartáveis, que duram um dia, X, 24 horas, 12 horas, menos, é a possibilidade desse mercado voltar a valorizar os profissionais que se especializaram em construir mensagem. E cabe a gente aprender também. Então, eu estudo isso há 2 anos sem parar, vivo a rede social, acho um barato, me divirto com a bobajada para poder entender. E faço parcerias com agências de creators para poder produzir pensamentos para que seja vendido para as marcas com o olhar do creator. Então, já me chamaram para escrever o que vai ser vendido by creator. Não o texto do creator. Acho que ainda vai ter essa pedalada no futuro. Ele vai mexer no texto. Ele vai fazer o que ele quer. Mas o que você junta uma marca. Vou pegar qualquer uma aqui. Coca-Cola. E o que vai para um evento X, para a parada gay. Então, você junta e faz. Como é que isso, como comunicação, funciona como estratégia de marketing? Vai usar tal creator. O que eles vão fazer, Mas o que essa mensagem, Coca-Cola nesse ambiente, ou Ambev nesse ambiente, ou X, vai acontecer, cabe a gente direcionar. Porque as agências de creator não têm esse olhar de estratégia, porque eles não têm estrategistas, então eles vão gastar dinheiro com isso e vão virar uma agência, porque vão ter que gastar um puta time para poder fazer estratégia. Então, a gente pode oferecer essa perna, esse braço, nesse momento de construção. Então, eu acho que se a gente souber olhar o pequeno, voltando lá para os grandes líderes, o mercado foi ficando pobre e não conseguiu manter essas pessoas com o valor que elas merecem. Mas se a gente puder construir uma nova geração de líderes que saiba fazer isso, a gente vai voltar a ter lugar de conversa nesta interação. Rede social, marcas, criatividade. Por isso que eu acho que o Mark Zuckerberg não está errado no que ele está falando. Ele vai banalizar o que as agências estão querendo pegar. Obviamente, ele está incomodado. As agências estão criando empresas de performance, dados, estão tentando fazer desesperadamente esse material de baixa qualidade também. E ele está falando, esse material é meu, porque é tão básico de fazer que eu vou puxar. Né? Isso aí que você faz, me dá que eu vou fazer. E a estratégia? Só que você pegar um grande grupo, ele não para de pé vendendo só a estratégia, porque é muita estrutura. Então, talvez esse núcleo, que precisa de menos dinheiro para ser bem remunerado, para contratar gente boa, consiga oferecer um puta trabalho para as marcas. Você falou da pasteurização das lideranças, né? Mas até que ponto? Aí, sendo justo, talvez, com você mesmo, que você colocou nesse lugar de uma nova geração de liderança, essa nova geração que entrou não atendeu a uma demanda do mercado que vivia o processo de digitalização. E aí a performance era... Porque estava naquele momento, né? O digital que está crescendo, as agências resistiam, de repente o digital virou um puxadinho, começaram a comprar várias agências digitais. Então, eu tenho um ponto. Não é que essas lideranças criativas, muitos líderes, alguns assumiram, depois acabaram montando, estão indo para independentes também, buscando um negócio. Eu não acho que a gente não conseguiu entender essa demanda. O business não é montado para isso. Ele não é montado para que você entenda essa linguagem. Ele não paga essa linguagem. O dinheiro é super contado porque a margem foi caindo. Então, assim, se você tirar uma pessoa para estar estudando isso e criando para isso, produzindo material para isso, você vai ter que tirar de outro lugar. E aí você vai abrir buraco de uma coisa séria, mídias, estratégias, dados, para botar em conteúdo de social. Entendeu? Uhum. Então tem uma lacuna, por mais que o Mark Zuckerberg fale que vai produzir isso, ele vai ter que botar gente para criar, gente boa, porque senão vai ficar ruim. Para as agências fazerem isso, elas vão ter que botar gente boa, porque vai ficar ruim. Então, está dicotômico essa relação, entendeu? Onde o que paga a conta
e o que é bom para fazer hoje, o que a sociedade quer, o que a molecada quer fazer. A gente vive num mercado de 15 anos de idade, que a publicidade está sempre pegando a próxima geração. Senão ela morre. A marca vai embora, morreu. Então ela está sempre tentando pegar. Então a gente fica sempre correndo atrás de uma geração de 15 anos. 15 anos. A gente vira uns velhos correndo atrás dos 15 anos. Para você correr atrás dos 15 anos, você vai ter que ter gente pensando junto com você. Provocando, fazendo, experimentando, errando. E esse trabalho, ele é custoso, precisa de gente. Não é fácil criar, é doído. Ninguém estará criando. A inteligência artificial, se fosse criar o que a gente queria com a profundidade, ia sofrer também, porque é difícil pra caramba. Então, seria o óbvio do óbvio. Está todo mundo pesquisando a mesma coisa. As pessoas estão fazendo roteiro de creator no chat GPT. Criaram um roteiro de um creator assim, para o evento e tal. Todo mundo joga lá, já vem formatado. Só que a ideia não é nada. É mais uma ideia que já foi feita 500 vezes. São os posts de IA no LinkedIn, né? Que estão cada vez mais irritantes. Assim. Não, tem o comercial de Airbnb no ar agora, que todo mundo é bonequinho. Só que fingindo que é igual. Só que, caralho, eu adoro viajar, todo mundo gosta de viajar. Parece, eu adoro viajar, parece que eu tenho uma coisa especial, todo mundo quer viajar. Caralho, uma viagem. Me mostra a sequência de fotos de um lugar e assina Airbnb. Já tá bom para mim, cara. Produz umas pessoas na frente da Torre Eiffel segurando um papel. Airbnb e tal. Cara, quem é aquela pessoa? Gente, menos. Tem uma marca que soltou na mídia para testar, né? Porque faz isso, solta no social e fala, isso aqui é um teste. Gera buzz, né? Gera buzz. E soltou um manifesto feito todo em AI. Da locução às imagens. Se ele é um manifesto, ele é feito para contar um propósito da empresa. Se ele é um manifesto, ele tem que ter gente suando, errando. Porque essa é a graça do manifesto. Você manifestar o que aquelas pessoas que não são AI estão sentindo. Você produz todo em AI. Qual o objetivo disso? Não faz sentido um manifesto em AI. Para economizar custo. Então, só o cara do financeiro ficou feliz, porque é visivelmente emborrachado, ninguém erra, tudo é impecável. É mais um filme de bola na rede, correndo. Aí o pessoal passa o suor, desce perfeito. Porque não faz sentido isso. Não é para esse lugar. Mas como as lideranças são financistas ou são operacionais... Nossa, fizemos dos dois lados, né? Agência, sim, empresa... Fizemos um filme todo em AI. Que celebração é essa? E ainda escreve, algumas imagens vieram com um dedo a mais ou um dedo a menos, temos que resolver. Então, quer dizer que se você contratar um ator com um dedo a mais ou a menos, você não pode. Então, além disso, é capacitista. O AI, porque você... O AI não. Você que disse que o filme não pode sair porque tem um dedo a mais ou um dedo a menos. E ninguém se atinou nisso. Quer dizer, então, que as pessoas que têm deficiência não vão aparecer num filme que não seja de AI. O AI tem que consertar, porque todo mundo é perfeito. O AI vai fazer uma pessoa com dedo a menos para não ser capaz. Está começando a ficar uma confusão psicológica sobre esse assunto, que as pessoas estão só festejando. Mas aí é só um teste, jogamos no social para ver. O social é o lugar que você vai fazer essa campanha. Como é que você está falando que é um teste? Então, está muito confuso. Eu acho que está acontecendo agora, e o que eu espero que a Alegria R faça, com todo esse mundo de pessoas que se juntaram para debater, que seja uma discussão madura, equilibrada, de marcas que queiram realmente ser bem atendidas, que eu e o time possamos entregar um trabalho maduro, conversado, com erros e com acertos, e que a gente possa auxiliar até em trabalhos de outras empresas que são parceiros deles, que a gente possa melhorar a entrega de um social mais funcional, uma performance que está saindo à moda, vamos que vamos, para a gente poder melhorar o trabalho como um todo. E aí a gente vai poder ter novas lideranças que não estão correndo atrás do resultado da agência ou do grupo e que realmente se interessem em debater o problema do cliente, porque não tem mais esse debate. Porque o problema é como é que você vai melhorar minha receita, tirando gente ou entregando mais material com volume de mídia. Então, óbvio que o Mark Zuckerberg, inteligente como ele é, olha para tudo isso e fala, opa, é isso que vocês querem? Eu vou roubar isso de vocês, porque isso que eu vou fazer em casa. E vai mesmo. Então, talvez, esse papo nosso está abrindo pensamentos aqui, porque está muito interessante. Espero que para você também. Também. Mas, talvez, tudo isso que as agências, grupos estão construindo para pegar esta receita, não é para fazer uma coprograminação, é para pegar essa receita de performance, de dados, aqui, o Mark vai puxar de volta, porque já está prontinho.
Igual os grupos pegaram todo mundo de mídia e levou para eles, todo mundo de dados levou para eles, todo mundo de planejamento levou para dentro deles, né? As pessoas brilhantes foram para dentro dos grupos, não, das plataformas. As pessoas desta área, que são remuneradas, então vão para lá. Então, talvez, voltando lá e pagando a minha língua, talvez ele seja mais esperto do ponto de vista da alma humana, no sentido profissional, do que a gente lá de cá imagina. Porque eu estava ouvindo você, quando eu estava lembrando das consultorias, né? Accenture, alguns anos atrás, assim, a gente vai fazer mídia também, vai virar agência, e no final muita gente temia, né? Como eles já estão próximos do CEO, do CFO, vão matar a agência, e no final não foi nada disso que aconteceu, né? Esses projetos de virar agência, não estou falando de nenhuma específica, mas no geral, né? Ou melhor, estou falando de todas, né? Não se concretizou como elas imaginavam. Então, tem alguma coisa desse mercado de agência, de criação, que é muito difícil de replicar. Sim. E nem uma Accenture, Deloitte, todas essas marcas conseguiram replicar isso de uma maneira tão eficiente quanto já está aí no mercado. E talvez o que essas empresas também não contassem fosse com o crescimento dos independentes, né? E começaram a se especializar, porque hoje numa mídia fragmentada como a gente tem agora, a especialização também ajuda, né? Pô, eu preciso de um cara que fale de TikTok, eu preciso de um cara que fale de YouTube, eu preciso de um cara que fale de TV. E aí eu vou ter alguém para amarrar tudo isso. É possível essa lógica da fragmentação também se espelhar? Você está falando de creator, que você passou 2 anos estudando aí rede social, creator, não, o mercado. Provavelmente você está na frente de pessoas que estavam tentando, ou de grupos, né, de empresas que estavam tentando correr atrás de tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Sobre as consultorias. Eu lembro quando... Já tem um tempo isso, né? Tem. Essa moda já rolou. Foi antes da pandemia. Lá, eles queriam pegar Eles, na verdade, eles queriam pegar a criação, eles queriam pegar a mídia. Isso. Então, eles queriam ir pela criação, porque eles já tinham queriam consultoria. Pegar tudo, né? Queriam pegar tudo. Então, você tem a consultoria, você vai pela criação, e aí tenta falar, tá vendo? Eu que criei, deixa eu veicular. Basicamente é isso. Vamos ser bem... É o dinheiro por trás, porque a consultoria é uma coisa fria, seca e dura. Né? Ela não está fazendo poesia, ela está vendo onde é que você tem falha, onde você vai ganhar dinheiro, onde você não vai e tal. X. Só que para você montar um time não rentável dentro da tua estrutura de consultoria, você vai ter que gastar dinheiro pra caramba. Você vai botar gente, e ilustrador, que tá morrendo, ilustrador, coitado, diretor de arte, cara de social. Cara, criação precisa de gente pensando, gastando tempo, é quase um desperdício de hora homem funcional, porque senão fica ruim. Faz o que já foi feito. E esse papo de que vamos fazer o que já foi feito, que a inteligência artificial resolve, é meio verdade. Meia verdade. Né? Por que é meia verdade? Porque, no final, todas as marcas, as grandes marcas brasileiras, estão competindo por uma mensagem do Dia das Mães melhor, no Natal diferenciada, uma recolocação de produto de maneira diferente. Aconteceu agora com o Sprite, que criou um produto com chá, porque a rede social estava construindo vamos misturar e fica bom pra caramba. Então, é saber beber disso para poder levar para as marcas que estão acontecendo. A gente está fazendo um trabalho para o Oakberry agora, que vai apresentar amanhã, que é de algo que saiu na mídia, nas redes sociais, não especificamente veio da rede social, mas caiu na mídia neste caminho de rede social. E a gente levou para eles e falou, olha essa informação aqui, olha que interessante você comunicar isso que está rolando. Então, tem que ser rápido, tem que saber fazer. Agora, como pegar aquilo e não fazer um texto informativo é que é a parte que eu e meu time estamos ralando para chegar. Então, agora eles estão fazendo, porque a gente criou, agora eles estão fazendo, a gente vai sentar à noite para debater se está legal, se não está. Então, este trabalho, ele não dá tanto dinheiro assim se ele não for remunerado para isso. Então, quando uma consultoria tenta entrar por essa área, ela vai pegar a parte mais cara das agências para botar para dentro. Se não pegar a mídia, não vai dar dinheiro. Então, eu acho que é este movimento, dessa fragmentação, que as independentes são algumas, com profissionais incríveis, que eu respeito muito, que estão buscando. E
qual é a vantagem? Aí a gente construir novos líderes de negócio, que não sejam só o cara da criação. Eu acho que o Nizam não era o cara, nunca foi o cara da criação, o Washington não era o cara da criação, o Marcelo não era o cara da criação, o Júlio Ribeiro não era o cara do planejamento. Ele era o cara do pensamento da marca. E eu acho que a gente abriu mão disso, a gente perdeu isso. Perdeu, voltando naquele ponto que você fez, porque você está se culpando esse movimento do mercado. Quando começou a ter as fusões e as lideranças e os controles globais das peças de comunicação de todos os grupos, a gente percebeu que a regra do jogo mudou de dentro para fora. Então, você ou seguia essa regra ou seguia essa regra. Era assim que o grupo estava colocando as pessoas para rodar. Muita gente segue e vida que segue. Muita gente que é criativo, que finge que não é criativo, é um criativo medíocre, que virou líder e que vai numa confusão mental e produz qualquer porcaria, foda-se. Porque não está interessado em nada. Tem um monte de gente assim. E beleza, esse tipo de gente vai existir para sempre, né? Que é a mediocridade da mistura da gestão com a falsa criatividade, que não é a falsa humildade. Então tem essas pessoinhas aí que vão conseguir viver na rabeira desse modelo. O que eu acho que a gente poderia fazer como profissionais, e acho que não é deixar legado para o mercado. Cara, daqui a 20 anos ninguém vai lembrar dos grandes líderes que estiveram por aí. A vida já vai ter mudado, ainda mais na velocidade que as coisas acontecem. Mas uma coisa gostosa para a nossa vida, ainda mais no momento de carreira que eu estou, é poder, de agora para frente, fazer o que eu acredito. Então, hoje, a Alegria R é uma empresa que faz o que eu acredito. E o que eu fiz acreditando nos últimos 27 anos, 28 anos, deu certo demais para as marcas que eu trabalhava. E essas marcas queriam muito ter minha presença e a presença do time que eu montei junto para eles. Não era, se o Reis não tiver, não existe, não é isso. Mas o time montado com este pensamento funcionava. Acho que é a hora agora de eu pegar este pensamento que eu repliquei em alguns lugares e trazer para um projeto meu. Espero que dê certo. Espero que todo mundo que está montando esses projetos, eu conheço muita gente, consiga replicar aquilo que eles faziam de bom nas empresas. Você falou que essas lideranças não vão ser lembradas, ou provavelmente não vão ser lembradas daqui 20 anos. Mas não, nós todos. Nós todos, mas pelo que você gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado, se tivesse dado 100% certo, por um cara que criou um movimento em defesa do Rio Pinheiros e o Rio ficou 100% limpo. E aí o Rio Pinheiros é igual o Rio de Seul e as pessoas vão lá botar o pé na água. Eu acho que seria a grande realização da minha vida. Porque a gente teve um movimento de 2017 a 2023 que nasceu de uma ideia publicitária, que foi super interessante, ingenuíssima, e que depois a gente comprou, que eu falo, eu e mais 6 pessoas, compramos no peito e na raça, e eu financiei durante muito tempo ali e tal, a todas as ações. E foi um aprendizado gigante para mim como comunicólogo, cutucar a coisa pública e engajar as pessoas para o movimento. Então, se tem uma coisa na minha vida, de tudo que eu já fiz, que eu gostaria de ser lembrado, é por uma coisa para a sociedade. Aí eu poderia falar, putz, olha, minha filha, seu pai foi um cara que um dia lá atrás fez um movimento. Então, mas não vou ser, até porque o movimento acabou e o Rio continua podre. Mas parece que está bonito. Onde que falhou? Onde que o projeto falhou? Onde que o projeto falhou? Vocês olharam para trás assim, sim, erramos aqui? Sim. Eu quase fiz um livro, que agora eu estou focado em outra coisa, mas queria... A Segunda Morte do Rio, que era o livro que finalizava o projeto. Por que falhou? Olha como nasceu. Em 2017, ingenuamente, a empresa estava super pujante, bombando, fazendo trabalhos incríveis. Falei, cara, vamos fazer um trabalho para a poluição do Rio, mas um trabalho maduro, não para ganhar prêmio em Cannes. Vamos tentar chamar todas as maiores empresas do Brasil e colocar nesse projeto. Bradesco, Itaú, Santander, Fiat, Volkswagen, Honda, Vivo, Itaú, eu já falei, a Vivo, Claro, TIM. Vamos falar assim, cara, esse projeto da cidade, vamos transformar o Rio num outdoor vivo, com publicidade, e esse dinheiro todo voltado para isso. Aí eu fui umas 5 empresas, na alta direção, inclusive quase... só não chegou no CEOs, porque parava na vice-presidente de estratégia e por aí vai. A resposta era sempre, esse é um projeto bilionário,
não tem condição de ser financiado por empresas privadas e a gente não vai entrar em conflito com o governo do Estado. Poder público. Poder público, ponto. Aí a gente falou, então vamos fazer a gente. E a gente fez uma campanha com o Taíde, com a filha da... Chama lá? Tô ruim de memória às vezes. Da namoradinha do Brasil. Gabriela Duarte e alguns outros artistas falando, o Rio tá aí, podre, vamos que Rio a gente vai deixar para nossa geração. Zero engajamento. E a rede social já bombava e tal. Aí a gente entendeu. Aí um dia a gente foi lá e botou boiando uns emojis de cocô. 100% de engajamento. Saiu na capa da Folha, virou meme. Assim, eu tô voltando pro trabalho no fim do dia, parecendo um cocô no Rio e tal. E aí a gente entendeu que para engajar para coisa pública, a gente precisava criar histórias em volta do problema. Porque o problema ninguém queria. Ninguém queria postar na sua rede um rio podre. Porque ele não dá like. Mas um cocô boiando, sim. De emoji. Entendi. Então a gente aprendeu que a coisa pública, nessa guerrilha, era tirar sarro do problema. E a gente fez diversos trabalhos com relação a isso. A gente fez o busto dos governadores feito da lama do rio de cocô. A gente mandou perfume com a água do rio fedido. A gente fez diversas coisas. Botou privada de mirante, fez um monte de coisa. Tudo engajava. O que aconteceu? O João Dória falou que comprou a briga, porque era muita zoeira, começou antes dele, que ele ia limpar o Rio. Ele caiu na briga e falou que ia limpar em 4 anos. Obviamente chutou onde não viu e acertou também onde não viu. Por quê? É um projeto para décadas. E realmente o projeto a PPP que ele fez para antecipar, as pessoas antecipavam e ganhavam no futuro, o saneamento, foi um projeto de saneamento de 500 mil famílias, que foi ótimo. Só que o problema é muito maior do que o 500 mil famílias, para poder realmente o Rio ficar limpo. O que aconteceu? Ele financiou as margens todas e a margem ficou bonita. Tá? Hoje tem injeção de oxigênio debaixo da água, tem uma fábrica de oxigênio ali que custa uns 23 milhões de reais por ano para o governo, fica deixando cheirosinho. Ali na frente daqueles prédios bonitos no shopping... Não sabia. Então, aquele shopping que tem os prédios em cima, esqueci o nome, ali fica entrando... Cidade Jardim. Oxigênio fica soltando ali para não feder. Lá no Jaguaré é fedidaço, porque lá não chegou isso. Nem vai chegar, porque não dá para botar oxigênio no Rio todo. O que aconteceu? Quando as pessoas começaram... Eu falo que o biker que ferrou o Rio. Quando as pessoas começaram a andar de bike, achar incrível, que podia treinar ali de manhã, e começou a postar que estava bonito, a água foi para segundo plano. E aí o movimento que tirava sarro de um rio podre virou a velhinha da janela reclamando da vizinha bonita. Por quê? Tá bonito. Por que você está enchendo o saco? Porque a gente está muito longe da sutileza de uma água limpa. E aí, nossos problemas são violência, educação, saúde, asfalto, não tem asfalto. E aí a gente entendeu que o movimento virou inócuo. A gente fazia e não voltava mais. Porque, mas o Rio está bonito, eu fui lá. Aí você começava a gostar, não, está super legal. Não está nem cheirando mais. Né? A Heineken tem um bar lá e tal. Então o Rio perdeu o problema quando ele ficou bonito, mas ele continua podre como recurso hídrico. Isso para resolver muito mais bilhões e a sociedade deixou de olhar para esse problema. E mais, quando o Tietê enche, ele suja o Pinheiro de novo. Então, a partir da hora que uma pessoa da Sabesp me contou isso, não vai limpar nunca, porque vai sujar sempre. Não tem como esse assunto... É muito maior o projeto, eu preciso resolver os dois rios. Resolver os 2 rios. E a gente não tem maturidade como sociedade para comprar essa briga quando... 37 mil pessoas são mortas, pessoas pretas são mortas no Brasil, pretas e pardas, com arma de fogo, e a gente finge que não vê. São 43 mil ao todo, brancas, pretas e pardas, e indígenas, e amarelos, etc. Então, a gente tem problemas muito maiores. Então, o Rio perdeu a importância. E ele vai ficar ali mais um tempo, até outra geração que tiver uma sutileza maior, espero, comprar a briga por uma água. Agora eu quero andar na água, brincar na água. Isso talvez demore 50 anos para acontecer esse pedido. Mas eu fico feliz, a Assembleia do Estado do Municipal deu para a gente uma medalha de participação pela melhoria da cidade. Então, o movimento foi muito interessante. E me ensinou que, às vezes, ideias ingênuas, elas são boas por um tempo. E aí, tem uma hora que você tem que parar e passar para outra. Essa foi uma que foi para o
o canto dela. Quem sabe um dia o Brasil chegue nesse nível, mas eu acho difícil. Mas cumpriu o papel. Então, como você pergunta, que legado você gostaria de deixar? Em todo o trabalho de comunicação que eu fiz na minha vida, era ter feito alguma transformação por algo coletivo, que a gente tem zero profundidade nesse país, né? Coisa coletiva. É carro blindado, é casa com grade. Já de bolha na internet, mas a bolha já existe há mais tempo, né? Em outros lugares. Né? Exatamente. Eu digo que o que matou o Rio Pinheiros foi aquele botãozinho nos carros que circula o ar interno, sabe? Aí você aperta. Sei. Aí acabou. Não existe rio. Que aí você não... Tá bonito. Você está isolado totalmente, até o ar, né? E ele tá bonitinho, né? Tá legal de ver. Tá vendável. Criar marca hoje em dia é mais difícil do que era 10, 15, 20 anos atrás? Construir marca, né? Cara, eu acho que não. Eu acho que não é mais difícil. Eu acho que são outras ferramentas. E depende de que tipo de marca que a gente está falando também. Uma creator vai lançar um batom dela e vai estourar de vender, vai durar 10 anos. É uma marca que vai ser temporária ou vai realmente existir? Então, essa construção de marca é subjetiva, né? Eu acho que vai entrar uma marca de carro nova. Ela precisa fazer todo o caminho tradicional de construção de marca, né? Eu falo que hoje você vê creators que pegam 2 carros, uma marca de outro, eles são pagos, eles tiram sarro de uma marca e não tiram do outro. Eles fizeram um teste. Mas se você botar um comercial no digital, em que uma marca sugere a outra, o Conar tira. O conselheiro do Conar já fez isso várias vezes. Então tá dificílimo entender esse jogo, entendeu? Ele é super sutil. Então, aprendendo, dá para construir, só que leva mais tempo. Então, que tipo de marca que a gente está falando, entendeu? As grandes marcas, eu acho que está mais fácil. Veja no Nubank, que virou, com pouco tempo, a marca virou um monstro. Incrível. Porque o que a gente ouve, assim, tá difícil construir marca, tá tudo muito fragmentado, eu tenho que estar no TikTok, no Instagram, mais 25 mil redes sociais, mais TV, mais... Mas até que... E aí eu me pergunto até que ponto essa não é uma maneira de justificar um trabalho preguiçoso, muitas vezes, né? Não sei se preguiçoso é a palavra, mas um trabalho mais do mesmo, né? Ou não, ou essas marcas estão se esforçando muito, mas talvez botando investimento no lugar errado. Eu digo isso porque você falou do Nubank, é uma marca jovem, mas quando a gente olha para players tradicionais de consumo, por exemplo, né, empresas tradicionais de consumo, puxa, a gente lembra sempre das mesmas marcas, né? Acho que CIMED é uma exceção, né? Parece que apareceu do nada, foi construindo marca. É marca de dono, né? Vai lá e faz marca o que de dono. Isso. Então, talvez o diferencial hoje, Exatamente. assim, por que a marca de dono fazer. é isso? Por que a marca de dono hoje parece tão eficiente e as grandes multinacionais, ou boa parte delas, parece que está sofrendo tanto para construir marca, para lançar produtos novos, para viver no imaginário das pessoas? Ou eu estou sendo injusto? Eu acho que está sendo realista, mas eu acho que com os fatos que estão aí. Sim. Né? Talvez a fragmentação fez com que ninguém é responsável por nada. Talvez o dono nem saiba mais quem cuida da marca dele. Quem é a pessoa que está cuidando? Foi feito deu essa merda no social. Mas você reclama com a agência? Não, mas vocês não estão olhando? Não, é outra empresa que é contratada. Então, está todo mundo repassando o problema. Porque na multinacional não tem nem dono, né? Acionista. Então, é uma entidade, é um conselho que a gente não sabe quem é. Que não... Sim, poucas pessoas estão vivendo realmente o dia a dia do problema da marca. Eu espero que a gente, como independente, consiga fazer isso. Não adianta encher de conta para poder ficar passando o olho. Então, vamos fazer com cuidado, com atenção, cobrando por aquilo que você está sendo feito. Está dando consultoria criativa, faça isso. Está dando consultoria estratégica, cobre. Você está presente e visitando ponto de venda? Então, cobre a sua presença, a sua hora que você está entregando. Eu acho que o nosso mercado também viveu uma coisa que vem do modelo antigo de muito dinheiro e muita remuneração, que dava tudo de presente. Dá a criação de presente, manda o pessoal lá para ver. Ganhava na mídia e o resto era... Dá de presente. E o americano não faz isso, né? Tudo hora homem contado na ponta do lápis. E aí, se a gente está dando de presente esse tanto de coisa, a gente precisa ganhar em outro canto. Então o business foi mudando de lugar, né? Porque precisa ganhar dinheiro ali, mas dava esse negócio aqui. Aí acabando o dinheiro aqui, não dava dar mais esse presente.
Então, eu acho que construir marca está mais complexo, não mais difícil. Grandes posicionamentos vão ser sempre necessários. Marcas, até mais tradicionais, podem fazer uma comunicação. Você não tem que ir para o TikTok sempre fazer uma zoeira, você pode fazer uma coisa emocionante, pode construir uma mensagem simples, pode ser informativo. Quantas vezes você está, eu pelo menos no TikTok ou no Instagram, e você para ver 3 coisas que são ótimas do leite. Aí você fala, cara, vou ter que ver. Né? Pô, eu falei um dia que eu estava assistindo 2 meninas, devia ter uns 18 anos, 20 anos, falando: descubra se você é homem com H maiúsculo ou H minúsculo. Aí passou o tempo de mudar, ela começou a falar, eu falei, pô, agora quer saber. Você usa pochete? Você é H minúsculo. Eu falei, caramba, vou levar minha filha na escola ontem, fui com a pochete para ela poder ouvir a música comigo. Ela vai ouvindo as músicas dela, tem 4 anos, eu vou de bicicleta. Então agora eu sou um homem com H minúsculo. Eu falei, caramba, velho, eu vou enfiar esse celular, porque no bolso vai quebrar. Aí quando eu assisti o treco todo, eu falei, gente, olha como a comunicação ela é interessante. Olha como a gente pode engajar e fazer acontecer de uma maneira... Só que você tem que querer viver esse mundo. Só que não se paga para botar profissionais de alto nível trabalhando por esse mundo. Eu espero que, neste modelo, a gente consiga, de verdade, abraçar as marcas que a gente tem e ajudar nessa transformação. Mas assim, se fala muito também no processo de juniorização das próprias empresas, né? Dentro das marcas. Até que ponto você tem um cara sênior, anos de experiência numa ponta, se na outra ponta você vai ter muita gente júnior, vai ser efetivo ou pode ser efetivo? Sabe o que a gente precisa fazer, que a gente deixou de fazer há muito tempo? Estar presente nos eventos do cliente, assistir às convenções, falar com o presidente, sentar na mesa dele. Isso a galera fazia. E a gente deixou de fazer. Mas tem abertura para isso hoje em dia? Sempre tem gente lidando com gente. Só que acontece, eu acho que também teve uma coisa que, viajando o nosso mercado aqui, os criativos foram para um ambiente confortável, popstar, não os líderes. Os líderes sempre, todos aqueles que eu citei, sempre estavam lá em cima no topo. E ficavam esperando chegar ao projeto mais incrível para ele criar, porque ele era gênio. E isso foi uma época que, acho que teve uma geração dos líderes, depois foi um monte de presidente atendimento, pode dizer assim, na operação, e os criativos sempre ali... Quem comprava o criativo, comprei tal criativo, comprei o dava errado, saía, parecia time contratando técnico. Isso acontecia direto, era genial. Deu errado, lógico que deu errado. Pegou um cara completamente louco, botou numa agência de um cara completamente financista, ele cortou o dinheiro. O cara vai embora, dá 6 meses. Primeira campanha que reprova, o cara vem e fala, não quero a campanha assim, faz o que ele está pedindo. Porque não tem propósito. Então, eu acho que a gente também ficou, nós, líderes de pensamento estratégico, ativo, ficamos num berço esplêndido ali. Alguns viraram presidentes, que foi o meu caso, mas a gente ficou num berço. E deixou o negócio ser feito por outras pessoas. Né? Eu acho que está na hora da gente redescobrir isso. Está vivendo onde essas pessoas estão, convivendo com essas pessoas, e não ficar olhando para o nosso próprio umbigo. Eu acho que tem tanta coisa que o mercado vai aprender nessa transformação, que é a formação de novos executivos de criação, novos líderes de criação, donos do negócio que eles têm. Eu acho que isso vai ser bom para o mercado como um todo. Por isso que, voltando àquela pergunta, eu estou sempre voltando lá, porque uma coisa está juntando com a outra. Qual o legado? De comunicação, se o Rio tivesse virado um movimento, todo mundo fez isso lá, o Rio estivesse limpo. Ia estar limpando ainda, né? Mas está esquecido, porque já está bonitinho. Mas se eu, como profissional, sair desse mercado daqui a 15 anos, 10 anos, sei lá quanto eu vou ficar aqui até encher meu saco, e partir para outras coisas criativas, a gente voltar a ter a criatividade como um elemento comprável, até para o seu Mark Zuckerberg falar assim, você quer ser consultor da Meta e melhorar o que a gente está fazendo, porque é tudo AI e está ficando meio pasteurizado. Eu acho que isso vai ser bom para a gente de novo. E eu acho que a gente tem que repassar esse aprendizado para a próxima geração. Então, primeiro vamos construir. Eu acho que a gente está no caminho. Tomara que as independentes não cresçam e vendam para um grupo, porque a partir da hora que você vende uma empresa, o dia seguinte ela não é mais a sua empresa. A meta virou, você tinha a meta de 5%, bateu 4%, a empresa é sua. Se você vendeu e a meta, você vendeu 5%, o cara já botou a meta de 8%, já mudou a empresa. No dia seguinte já mudou a proposta. Em alguns anos você pode decidir, olha, eu vou ter uma margem menor, sim, ou não vou faturar o mesmo ano, sim, porque eu quero crescer, ou porque o ano está difícil, eu não quero mandar a gente embora. É isso aí.
Muda muito a dinâmica, né? Sim, é outro business, é outro negócio. Então, espero de verdade que toda essa ingenuidade criativa e conceitual que eu estou trazendo, ela se traduz em algo que eu olhava para a liderança no passado e falava assim, cara, esses caras têm um negócio. E era demais. Mas era a visão também, né? Sim. Essa visão que... acho que e não era... A gente está falando aqui do mercado publicitário, mas era de uma maneira geral, né? As lideranças eram mais claras, né? Não sei se mais claras, mais proeminentes e traziam a visão do negócio mesmo, né? E a gente, de alguma maneira, aí nos últimos anos, não sei se pelo digital, pela velocidade que as coisas tomaram, a gente não tem... Figuras inspiracionais também foram, de um certo modo, desaparecendo. A gente não olha mais para um cara e fala, pô, quero chegar onde esse cara está. Não sei, a gente fala... Estou pensando quando aqui. A gente fala, vou dar um exemplo concreto, assim, a turma mais jovem, né, que entra no ambiente de trabalho, e a gente percebe isso o tempo inteiro por pesquisa, por reportagem, entra no ambiente de trabalho e aí tem um conflito geracional que a gente não tinha tanto conflito num certo sentido, porque a gente queria aprender com aquele cara. E hoje em dia... Se aceitava para chegar lá. Exatamente. Assim, eu vou pastar aqui para depois... Pô, quero ser... eu acho que... Das lideranças, né? Nizam, o Serpa... Você fala, pô, eu quero chegar onde esse cara tá. No jornalismo, que eu comecei... Pô, às vezes o cara... o jornalismo ainda tem isso. Continua tendo. Tem, mas muito menos. Eu acho que é difícil hoje alguém entrar no jornalismo e eu quero virar o próximo Hélio Gaspari. Não tem. Eu entrei, pô, Hélio Gaspari. Era o cara que era uma referência. Ainda é, né? Foi bom que se diga, mas a gente entrava olhando para cima. Hoje, não sei por que razão, o que aconteceu, que as pessoas entram e falam assim, pô, eu quero ter os privilégios, mas não quero pastar o que passou. E eu não sei se está certo ou errado. Sim. Eu acho que é o contexto que a gente vive hoje em dia. O mercado publicitário está assim, porque as pessoas não olham as lideranças e falam assim, eu quero ser aquele líder ali. Eu quero ganhar o dinheiro igual aquele cara. É isso. As pessoas querem ter os benefícios. Quero aquela cadeira. E muitas vezes esquecendo que Nizam, Washington, Serpa, quem for, teve uma longa jornada antes de virar aquela marca, né? Claro que na publicidade tinha o fator prêmio, né? Eu ia ganhar um prêmio muito jovem, sua carreira mudava. Mas no final, assim, eu brinco que tinha que beber tinha que beber um pântano por dia, né? Aguentar cliente, às vezes no meio de holding, né? Tava entre a holding, a liderança da holding, o cliente, tentando conciliar ali aquelas coisas. E hoje a gente tem dificuldade de fazer isso, né? Eu fico lembrando, por exemplo, de uma coisa que foi a Liu Lara, foi uma agência muito representativa no mercado do ponto de vista de formação de criativos. Eu passei por lá 2 vezes e quando eu entrei lá, eu fiz as contas quando o Jacques morreu, que foi meu padrinho e trouxe da W e me botou lá para trabalhar. E lá eu ganhei meus prêmios, fiz minhas coisas, fiz meus trabalhos. Eu estava lá conversando com o Lara esses dias, que hoje talvez seja a maior liderança de publicidade do Brasil, como representação, persona, é ele, todos, né, nativa, com agência e tal. Mas, e é um cara incrível. Ele é brilhante, né? Tipo, e eu estava saindo ele é muito legal, um cara que eu admiro muito. Bem, é incrível. Eu estava saindo e a gente estava despedindo lá, foi massa, papo, porque tinha uma relação. E aí estava entrando um ex-cliente que trabalhou na Band News e falou assim, Reis, sabia aquele que fez o slogan? Em 20 minutos tudo pode mudar? Eu falei, caramba, fiz mesmo. E foi em 2005, que já até virou. Em 1 segundo tudo pode mudar, né? Evoluiu. E eu falei, cara, você lembrou? Ele falou, cara, eu lembrei. Você que criou, você que apresentou, você que... E aí eu falei, cara, em 2005, a Liu Lara era uma empresa viva de gente, com 2 lideranças muito fortes, que era o Lara e o Liu. E o Liu, fiz as contas quando ele faleceu, ele montou essa empresa com 47 anos. Ou seja, tecnicamente hoje, ou naquele passado, era uma pessoa velha, né? Um mercado de pessoa de 20. Eu tinha 24 quando eu estava lá no início. Então, como ele construía... Parece que a Liu Lara durou 70 anos. Né? Até hoje existe, né? Uma agência. Então, como esse trabalho de construção ele é lento, mas ele formou um monte de gente nisso que você está falando. Eu acho que ainda dá para fazer isso, mas não é no modelo
tal grupo, tal grupo, tal grupo. Quem está lá, não sei. Quem está lá, não sei. Uma pessoa que está tocando, admiro. Admiro mais ou menos. Ela é uma pessoa legal. A gente precisa reconstruir isso a partir de profissionais que o mercado realmente queira estar junto do propósito desta pessoa. Apesar dos grupos estarem xirincando, né, diminuindo, mas as lideranças foram montar suas empresas, eu acho que abriu espaço para ter mais lideranças operacionais, o que deixou as agências mais assépticas, né, tudo uma tem cara da outra, com grandes profissionais dentro, incríveis. Mas se você pegar as pessoas que estão hoje disponíveis no mercado, você faz uma agência tão grande, tão poderosa, até melhor, talvez, em alegria e felicidade, com certeza, do que as agências que estão sendo geridas por uma margem, por um propósito de financista. Então, eu acho que essa mudança está acontecendo. Eu acredito que a gente vai conseguir construir. Eu, graças a Deus, sempre fui um montador de time, de pessoas que gostavam de estar juntas e tinham um propósito para trabalhar, do estagiário ao Freitas, no caso da Léo do Cafezinho, o nosso chefe que cuidava da comida. E era uma vibe única, as pessoas estavam muito unidas. E a Léo, nessa época, ela sofreu muito com a pandemia, porque a agência era a reunião das pessoas. Quando ela se separou, perdeu a essência da agência. Naquela época, perdeu muito da coisa de se encontrar e tomar no bar do lado ali depois. Então, a publicidade sempre teve essa coisa meio boêmia, de se encontrar e de trabalhar e de fazer uma coisa interessante. E o home office não atrapalha isso, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que perdeu a personificação de cada pessoinha, não do grande líder, tá? Mas as pessoas perderam a essência delas, né? Elas ficaram mais funcionais. Mas, para mim, o pior de tudo que aconteceu nessa transformação foi que todo mundo trabalha para todo mundo. As agências grandes são celeiros de freelancer para o mercado. Então, está todo mundo solto na marola aí. E eu acho que perdeu essa coisa de você estar na tua empresa e defender aquilo e estar se sentindo bem remunerado, com um propósito bem feito. Fala, cara, eu não estou ganhando tão bem, mas eu estou melhorando para caramba e agora eu vou receber uma proposta e vou ser diretor em outra empresa. Eu acho que esta formação de carreira, ela se perdeu neste momento. E eu acho que dá para resgatar, mas não vai resgatar de hoje para amanhã. Vai ser com construção de ambientes legais, em que as pessoas queiram estar ali, tenham um objetivo comum e que queiram fazer um trabalho para aquele cliente, que estejam envolvidos. Ouvindo você falar, assim, o que me ocorre também? Eu acho que tem um fator paciência, né? As pessoas estão menos pacientes de maneira geral, então a gente não quer esperar 20 anos para ser bem sucedido hoje em dia, que é natural. Ninguém está paciente. Eu observo pelo trânsito, né? Qualquer coisa, a pessoa buzina, quer chegar mais rápido ali, vai ganhar 1 minuto, alguns segundos às vezes, né? Mas tem um outro fator, né? Que é a perspectiva D, né? Quando eu entrei no jornalismo, você na publicidade, a perspectiva era as melhores possíveis, né? E hoje, a sensação que eu tenho, para quem entra no jornalismo e publicidade, a perspectiva não é a mesma. E eu acho que é um equívoco. Eu acho que o que a gente faz não vai acabar. As pessoas vão continuar consumindo publicidade, contando histórias, né? Sim. O jornalismo tem narrativas, traz ali histórias, publicidade também, de modos bem diferentes, mas enfim, trazem também. Mas tem um pessimismo assim nessa turma que entra agora. Que eu acho que entra até porque você estava falando da alegria lá no início, né? Tô conectando com isso lá do começo. E talvez esse fator da falta de paciência com a falta de perspectiva faz com que as pessoas hoje também tenham, principalmente quem é mais jovem no nosso mercado. E isso acontece com gente mais velha também, né? Tá batendo cartão, né? Tipo, vou cumprir aqui o mês, pagar o boleto no final do mês e não tem essa alegria mesmo de trabalhar, de fazer. Porque eu ralava muito lá no começo da minha carreira, ralava muito mesmo. Mas eu acreditava que se eu ralasse, eu tinha certeza, não era acreditar, eu tinha certeza que se eu ralasse eu ia chegar lá. Eu ia poder estar num lugar melhor, né? Como eram os grandes nomes lá quando eu comecei no jornalismo. E hoje talvez não tenha essa mesma coisa. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta do jornalismo, porque eu acredito que os players, onde as pessoas se informam, no meu caso, eu acho que as pessoas em geral estejam se formando menos, mas também não sei se é um preconceito, toda vez a geração vai falar que a outra se informa menos, são os mesmos veículos poderosos e para mim, com uma pedalada positiva. Por exemplo, vamos pegar o esporte. Antes você tinha Bandeirantes e Globo. Sim. Bandeirantes, o canal do esporte, e a Globo, que era
imbatível e continua sendo um grande player do esporte. Hoje, se você quer trabalhar com futebol, você tem trocentos players. Você pode, inclusive, montar o seu próprio canal, crescer como Cazé. Será que isso não é uma demonstração de que a informação não está mais interessante do que aquele círculo fechado no passado? Por exemplo, para você ser um artista famoso, você tinha que... Eu ouvi isso num encontro do Facebook, de um creator lá há muito tempo. Eu não preciso mais passar pelos engravatados... Mentira, do YouTube. Não preciso passar pelos engravatados para decidirem que eu sou engraçado. Eu achei isso interessantíssimo. Então, não precisa. Tem mais canais de humor, por exemplo. Então, eu não sei, eu sinto que o jornalismo ampliou. Eu acho que, sem dúvida, ele ampliou. A gente tem, inclusive, influencers que falam de jornalismo e falam super bem. Mas aí eu acho que tem uma semelhança com o que você vinha trazendo da publicidade. Você tem aquele personagem ali, o personagem ele pode ler uma notícia, mas, por exemplo, quando o jornalismo fala de apuração, usar uma estrutura para ir mais fundo numa história, comprar brigas grandes, é muito mais difícil. Então, quando você precisa da parte institucional, e é importante você ter essa estrutura, mais gente trabalhando com você, suporte do jurídico, ali você perde. E eu acho que é parecido com a lógica da agência. Aí vira a googlização da informação, joga lá e vê. Porque assim, você pegar uma notícia que alguém publicou e ler ali na frente da câmera, né, para o YouTube, funciona super. E a capacidade de comunicação que alguns jornalistas de influência têm é absurda. E eu não vou conseguir fazer o que o cara faz, de ler na câmera e todo mundo, esse cara tá vendo aí alguma coisa que eu não vi. Isso é brilhante. De novo, não é sobre o conteúdo, é sobre a persona. Exatamente, mas na hora de produzir o conteúdo, de geral, fez uma investigação, tinha desvio de verba na prefeitura, ou tinha desvio de verba no governo federal. Não passa no fundo. Ele é uma expertise diferente. Será que não é a oportunidade para quem realmente é jornalista que vai se aprofundar de crescer nesse mercado porque tem falta dessas pessoas? Acho que sim, sem dúvida. Tem uma oportunidade. Eu posso falar por mim mesmo aqui. Né? Hoje eu tenho empresa, tenho uma consultoria, trabalho com um grupo de mídia tradicional. A gente produz conteúdo para vários veículos, mas eu estou aqui. Estou conversando com pessoas que agregam valor, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu também acho que levo informação relevante para as pessoas e trato isso aqui de maneira jornalística. Né? Uhum. As pessoas até perguntam, né? Mas paga para ir no podcast? Não paga, é editorial. Se eu acho que a pessoa entra com uma contribuição para quem está acompanhando o conteúdo, ela vai vir aqui e não vai pagar nada. É o princípio jornalístico mesmo de como opera. Que é diferente em alguns lugares. A gente sabe que tem uma dinâmica diferente de podcast. E eu vejo uma oportunidade nisso. Se eu não visse, eu não estaria fazendo. Sim. Obviamente. Eu acho que ajuda a mover o negócio como um todo. Mas o que eu também percebo, hoje, né, o podcast, newsletter, tem mais pessoas trabalhando comigo. Como é o MrBeast lá. Ele tem, no YouTube, ele faz os vídeos dele e tem um time gigante ali que dá suporte. A Rádio Novelo deve ter uma estrutura. Exatamente. Como tem players que começaram há 5, 10, 15 anos só no digital exclusivamente, hoje fazem um jornalismo de primeiríssima. Não fica a dever nada aos veículos tradicionais. O que me preocupa quando eu vejo, por exemplo, uma grande marca usando IA para produzir conteúdo. Que eu acho que é uma lógica... tem uma lógica financista também no mercado editorial. Que acaba... É engraçado, né? Quando você estava comentando das questões do mercado de publicidade, mas isso encaixa perfeitamente no mercado editorial também. Dos grandes nomes, as grandes lideranças que acabaram sumindo. Da questão financista, que muitas vezes acabou se impondo aí, das lideranças financistas no último ano. Estamos 20 anos aí cortando custo dentro de veículo grande. Né? Mas acho que tem uma relação até porque o mercado publicitário e o mercado de mídia sempre foram tradicionalmente conectados. Né? Sim. E aí a gente... uma coisa joga para o outro. E a gente está aprendendo a navegar. Né? Talvez a gente, como país, demorou a entender a transformação e se preparar para ela.
né? E foi depois mais dolorido, para cortar, diminuir, chegar, tentar melhorar a margem, que elas caíram E a vertiginosamente. gente está na margem, né? É muito difícil você comparar uma agência americana com a verba que transita no mercado americano, ou um veículo. No meu mercado, porque o New York Times fez isso, né? No mercado editorial. O New York Times fez isso. Cara, tem noção de quanto dinheiro entra no New York Times? Eu estava tendo conversa tempo atrás com uma marca, ele falou assim, vamos fazer que nem o New York Times. Você tem noção de quantos jornalistas, o investimento que é feito? E às vezes a gente bota uma régua muito alta e acha na publicidade até pior. Por que essa régua é tão alta? Uma publicidade tão premiada, que ganhou tanto prêmio. E era quase é uma jabuticaba, né, a publicidade brasileira, porque é tudo muito concentrado. Estados Unidos, Europa. O Brasil é 5º, 4º lugar em premiação em Cannes, quando a publicidade que vão para os canais pagos está muito longe do que se exercita num festival. Então, a gente é bom em adaptar, né, em fazer esse jogo. Não tenho nada contra festival. Começar Cannes daqui a alguns dias. Sim. Né? Lions, né? Eu, na minha carreira, tive, junto com o time da DM9, na época, a gente foi a agência do ano em Cannes em 2009 e foi a agência mais premiada do Brasil em Cannes em 2014, na Léo. Então, eu já vivi isso 2 vezes e tenho muito orgulho do time que fez junto com a gente. E estimulou a agência a crescer, atrair talento. Então, é vital. Só que a comunicação, agora até mais fácil porque tudo se veicula, né? Mas raras as exceções, como foi o trabalho do Mercado Livre, dos apertos de mão, o ano passado com a Globo, que são trabalhos que realmente você vê acontecer, não são feitos para inspirar a criatividade. Uhum. Então, se você pegar a nossa criatividade no dia a dia, ela é de uma qualidade pior. Ela é super informativa, ela Para quanto tempo você não vê um comercial e acha graça? Não se sabe escrever, mas é humor, porque quem está escrevendo não tem tanta profundidade para escrever, é dificílimo. Você dá mais risada com a publicidade que aparece no Porta dos Fundos do que com a publicidade que vai para a TV, né? Exatamente, mas no centro decide que o Porta dos Fundos pode falar palavrão, mas você não vai. Só que aí quem faz o Porta dos Fundos tira a agência de fora. Então a agência começou a ficar num lugar de entregar o arroz com feijão para cumprir o espaço de mídia. E aí o criativo um pouquinho menos talentoso funciona também, porque o material vai ser sem talento mesmo. Então, acho que essas mudanças a publicidade foi perdendo com a mídia digital, depois com o social, depois com a performance, depois com os creators. Então, foi pulverizando. E não soube acompanhar esse caminho, porque ele não era rentável. Só que aqui foi ficando não rentável, e aí foi caindo todo mundo junto. E agora está tentando comprar business que não são criativos. Todos os grupos estão comprando business não criativos para poder fazer dinheiro para ter receita. Entendeu? Talvez por isso, voltando ao Mark, falou, isso aí eu vou pegar tudo para mim de volta, porque são business não criativos. Agora, a essência da criatividade, as grandes campanhas de marca, os grandes posicionamentos, para onde vai uma marca, ler o consumidor, o que vai lançar, isso o Facebook não vai fazer, isso o Google não vai fazer, porque não é o core deles. E só quem for pagar o Facebook e o Google para fazer esse tipo de trabalho, que receba o trabalho que eles entreguem. Tudo bem, não tem problema, vai ter cliente para todo tipo de agência. Marcelo, se você voltasse no seu primeiro dia de trabalho na publicidade, que conselho você daria para o Marcelo jovem que estava começando lá atrás? Eu vou contar uma história quando eu casei em Santo André, na Bahia. É uma história engraçada, que a gente tinha que ir embora, visitou o lugar lá, tal, eu tinha que ir embora no dia seguinte, aqueles voos confusão, no horário errado, aí você quer almoçar, porque falaram que tem uma baiana que fazia uma muqueca incrível, você sai correndo, vai lá, senta para comer, e eu comecei a comer, aí tinha que ir embora para o aeroporto, e eu falei, cara, eu vou levar no avião. E comer um pouquinho, fomos embora, e a baiana falou para mim uma coisa muito interessante, um restaurante pequenininho, uma ruinha lá, falou assim, menino, você está indo embora? Já comeu? Você nem saboreou a comida. E essa palavra, para mim, ficou marcada, que é o saborar. Você nem saborou. E o saborar, para mim, é melhor que o saborear. Porque, cara, o sabor está ali e você não saborou ela. E eu acho que em alguns momentos da minha carreira eu não saborei.
eu não saboreio a minha história, porque eu precisava desesperadamente, que a gente falou, que chegar em algum lugar. E depois que chegou, não que eu não tenha curtido, mas eu poderia ter feito com mais leveza e menos estresse. Eu acho que agora, mas eu não vou falar isso para mim lá atrás, porque eu não iria fazer mesmo, tá? Porque é um pouco da minha personalidade. Agora, eu estou podendo saborar o caminho. Eu não preciso desesperadamente de um cliente novo amanhã. Eu estou atendendo com o maior cuidado do mundo a marca que já está próxima e outras que estão chegando perguntando se eu posso fazer um projetinho. Vou fazer o projetinho, que não é um projetinho, é um projeto. Pode ser um projeto de CRM, um B2B. Você olha e fala, cara, está mal feito, porque talvez a agência que está fazendo aquele projeto está cagando para aquele e-mail marketing. E ninguém vai ler. E talvez seja o core do negócio da pessoa, é o CRM. Então, se eu puder ir ajudando com o talento que eu tenho e o entendimento que eu posso ajudar sem arrogância, porque a gente tem que viver 30 anos nessa profissão sem fazer isso. Então, está me dando tempo para escrever livros infantis e ter um ilustrador montando. E aquilo é paralelo, coisas que eu nunca conseguia fazer. Está dando tempo de eu tentar conseguir botar um roteiro de longa que tá comigo desde 2006 para escrever. Falei, cara, como tem uma coisa que está há 20 anos parada? Está parada. E eu estou apanhando para continuar. E no tempo livre, porque se eu estou na frente do computador criando, e agora eu estou fazendo isso com mais prazer, e o cliente está feliz da minha entrega, porque eu vou estar presente, eu quero estar presente, eu posso parar 10 minutos e falar assim, puta, agora veio uma ideia, eu vou escrever. E isso está sendo muito compensador. Então, além disso, eu tenho uma filha de 4 anos, então, no mínimo, eu tenho que viver mais 20 para não ser um trauma muito grande para ela quando eu morrer. Então, se eu quero viver mais 20, eu quero produzir, eu quero ser 20 Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, mas é um ótimo ponto, é um argumento sólido. Eu não estou nem preocupado se ela vai ter dinheiro, porque ela se vira e corre atrás. Mas vai ter que ser, porque não é assim que as pessoas fazem, né? A história nesse planeta é a gente correr atrás das nossas coisas. Mas eu quero estar presente. Então eu quero estar presente ativo, produzindo coisas, cara. Eu lembro que... e por que eu estou falando lá de trás para falar... Quando você vai no show do Paul McCartney, que vem ao Brasil todo dia, né? Você fala, caralho, o cara tem 80 anos, cara. E tá aqui no palco tocando, um garoto, né? Cara. Ele tá feliz de estar fazendo aquilo. Como é que a gente chega aos 80 fazendo uma coisa que a gente gosta em paz? Seja cuidando de orquídea, seja escrevendo poema, seja fazendo artigo para um jornal em que o seu pensamento... Porque você construiu um volume de conhecimento para você passar. Então, eu não tinha conhecimento lá no início, então eu precisava produzir desesperadamente. Agora eu acho que eu tenho, então eu estou conseguindo ter um pouco mais de calma para saborar esse momento da alegria, e trazer para perto as pessoas que, quando me escreviam na Léo, eu falava, puta, vou falar assim, manda um e-mail, manda o seu currículo que eu vejo. Agora eu estou vendo, eu vejo e falo, pô, essa pessoa é foda. O dia que eu tiver esta conta, um projeto, eu vou chamar ela, porque ela tem ali uns skills para um tipo de projeto. Porque senão você repete as mesmas pessoas e tem um monte de gente a fim de trabalhar. Então, hoje eu posso falar que eu tenho umas 20 pessoas de mídia, planejamento, produção, BI, a fim de trabalhar quando entrar um projeto. Então, eu tenho um time pronto. É só botar para dentro. Só que tem que cuidar dessas pessoas e conviver com elas. Então, se eu posso cuidar de quem não trabalha para mim, o mínimo que eu vou ter que fazer é cuidar de quem estiver realmente colado. E eu ouvi uma frase essa semana que eu fiquei, assim, para mim já fez minha semana, que foi uma das pessoas que trabalham comigo, cuidando de uma parte de arte para um cliente específico, falou, faz tempo que eu não estou tão feliz fazendo trabalho de comunicação. E essa frase foi muito importante. Botamos coisa na rua, na TV, nesse nível? Não. Mandamos coisa para Cannes? Não. Mas todos os trabalhos que a gente fez para a marca foram impecáveis, com o cuidado do cara, com o talento dele de direção de arte, ele se divertiu. Eu acho que isso é uma coisa que a gente perdeu. E voltando ao assunto do jornalismo, da publicidade, dá para resgatar, só que não vai ser... Vai ser igual, um monte de letrinha, que agrupa um monte de agência, mata os nomes mais famosos, fica com um monte de letrinha, ou qualquer coisa, bota a liderança que não está no mesmo projeto do time, que vai nascer esse pensamento. Vai demorar um pouquinho,
mas eu não estou com pressa. Então, espero que... É um bom ponto. Espero que essa história chegue a um meio, não um fim. Que um monte de gente queira trabalhar na alegria R e que esse R signifique respeito, signifique um monte de coisas que está faltando um pouco no nosso mercado. Propósito e etc. Marcelo Reis, um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela conversa, foi muito bacana. Obrigado. Muito obrigado a você e foi bom falar da vida e a gente vai soltando a língua e ficando feliz com as coisas que a gente deseja. E construiu, né? Tem uma longa carreira aí, 30 anos. Parabéns. Parabéns pelo canal. Valeu. Chegou agora o momento das notícias. Júlia, o que temos de notícias para comentar essa semana? Já que a gente trouxe o Marcelo falando de publicidade, a primeira notícia é sobre o assunto que o SEMP e a Kantar projetam que publicidade brasileira movimentou 64,7 bilhões de reais em 2024. Então, o número é 12,5% superior ao projetado em 2023. Então, aí uma notícia que pode ser entendida como positiva. Acho que é positiva, né? A publicidade crescendo, o que... o trabalho do SEMP é super bacana, né? Eles lançaram o Pacto de Sustentabilidade do SEMP, né? Batalhando aí por um mercado mais sustentável. O SEMP aí tenta criar uma relação, né? Mais amigável entre marcas, agências, amigável no sentido de sustentabilidade mesmo, né? Então tem o pacto... Tem o SEMP Meios, né, que faz o levantamento do investimento de mídia, um trabalho super importante aí do SEMP. É uma boa notícia. O que a gente precisa levar em conta também é que esses números estão crescendo, mas a gente também não sabe exatamente. A agência está gastando mais, é uma boa notícia, mas exatamente aonde está indo em algumas linhas. Por exemplo, quando você fala investimento em TV, está claro que foi feito em TV. Mas agora a gente começa a ter CTV, começa a ter digital, claro, tem um avanço do digital, mas o digital ele não é tão claro quanto a TV, do meu ponto de vista. Aliás, fica o convite para o pessoal do SEMP vir aqui e conversar mais sobre o pacto, sobre como é feito o relatório SEMP Meios aí, que é bem interessante. Eu vou mandar um abraço para o Luiz Lara, né, que lidera aí o SEMP, e que, inclusive, o Marcelo comentou aqui do Luiz Lara, o Lara, dali o Lara, enfim, é uma figura muito bacana ele. E a gente fala tanto de digitalização, do novo, a modernização, e o SBT anunciou que vai voltar a ser, como eles falaram, SBT Raiz. Então, trazendo de volta alguns programas dessa nova grade, mas que retoma programas como o Bom Dia e Companhia. E o jornalismo também vai ter um espaço maior na grade. Enfim, eles anunciaram essa semana essa mudança, mas... É uma surpresa eles falarem dessa volta ao jornalismo... Ao jornalismo não, perdão. À TV raiz? É complicado, né? Porque eu já falei várias vezes que eu achava que esse plano do SBT de levar influenciador não ia funcionar. Acho que algumas coisas até foram bem. Assim, o programa da Virgínia me parece ser ok, né? A audiência não rejeitou, mas tinha uma conversa meio maluca. Assim. Tá difícil entender para onde o SBT quer ir, né? Eles fizeram aqui o lançamento da programação, mas, de novo, voltar a ser o SBT Raiz também não sei o quanto funciona no mundo que a gente está hoje. E o risco para o SBT, e me parece ser um risco crescente, é virar nem. Ele não é nenhuma coisa que o público está acostumado, nenhuma coisa que as pessoas querem consumir para frente. Então, assim... Ok, ele vai voltar para o passado, mas não tem mais o Silvio Santos. Então vai ser raiz como sem Silvio Santos. E aí, olhando para frente, é claro que a estratégia de redes sociais, levar influenciador, não colou. Mas o plano não era ruim. No geral, assim, ele tinha coisas válidas ali. Mas a gente valoriza muito a ideia, né? Mas às vezes a gente peca pela execução. E talvez o SBT hoje tenha um problema de execução. É um pouco da minha leitura. Mas tem gente muito boa lá dentro. Tem gente muito talentosa. Estou torcendo para que esse SBT raiz volte. Mas talvez o caminho seja um pouco dos dois. Assim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra para o SBT. Até porque o público da TV é um público mais velho, né? Então era nítido que aquela coisa de redes sociais não ia colar.
Um SBT raiz pode colar, mas a gestão não é mais raiz, né? É uma gestão diferente. Então eu tenho dúvidas que fique de pé essa proposta também. E se semana passada a gente trouxe o Trump nos Emirados Árabes e, enfim, você trouxe até um pouco da sua experiência lá no Catar, a gente vai acompanhando as notícias. E agora foi a vez da OpenAI e a Oracle dizerem que vão ajudar os Emirados Árabes a desenvolver um enorme data center. Então, assim, o investimento lá também está sendo feito não só por governos, mas também por empresas, e empresas americanas. Assim, tem dinheiro, as empresas vão atrás. São bilhões de dólares. Parte desse projeto, ele é um projeto maior, que envolve vários data centers da Oracle no mundo inteiro, né? O Trump é um aliado, mas também tem uma questão aí de segurança, né? E alguns políticos já americanos criticaram o acordo, porque a empresa que está fazendo um acordo com a Oracle também tem ligações com a China. Então, para os políticos mais conservadores, existe uma possibilidade, conservadores dos Estados Unidos, existe uma possibilidade do acordo ter sido feito para transferir tecnologia para a China. E isso eles são contrários. Mas a gente pode dizer, o dinheiro venceu, né? Mais uma vez. E também trazendo algo que você já vem discutindo, já discutiu também em vídeos nas redes sociais, sobre o poder do Discover, né? Mas, ao mesmo tempo, como ele fez a lógica de muitos publishers mudar. E foi justamente isso que a Não É Agência trouxe quando grandes portais de notícias infringem documentações do Google para ter mais acesso ao Discover. E aqui eles falam principalmente dos subdiretórios específicos, que um portal cria um outro portal paralelo focado em matérias que performam bem em Discover, justamente vai para burlar e trazer essa audiência, porque hoje o Discover traz mais audiência. É onde está a audiência, né? Não É Agência, é um site que traz as informações de SEO. O William trabalha com SEO, é quem lidera o site. Eu, inclusive, convidei o William para estar aqui no podcast, ele aceitou, então estamos só vendo a agenda. E ele vai contar um pouco de como funciona essa lógica. Mas, grosso modo, o que acontece? Você tem um veículo tradicional, ele cita o exemplo, por exemplo, do Correio Brasiliense, que criou o CB Radar. Isso já tinha sido comentado, eu mesmo já tinha compartilhado um outro post que apontava isso. Quando você entra no Correio Brasiliense, tem notícias tradicionais, feitas seguindo o jornalismo tradicional, as melhores práticas do jornalismo. Mas eles criaram o CB Radar. O que é o CB Radar? Ele é um subdiretório ali do domínio, do endereço do Correio Brasiliense, só que ele é feito com conteúdos basicamente para abastecer o Discover. Não é jornalismo, é basicamente notícia curiosa, entretenimento, conteúdo muito leve. Não tem nada de errado nisso, mas o questionamento é que esse conteúdo leve, clicável, e ele é feito para caçar clique mesmo, ele se aproveita da autoridade do domínio que o Correio Brasiliense tem e da parceria que o Correio Brasiliense tem. Só para deixar claro, não é só o Correio Brasiliense que faz, outros veículos fazem isso também, seja usando lógica de Discover dentro do conteúdo dele ou mesmo criando subdomínios. E aí a crítica do William é que esse domínio principal do veículo é utilizado para mover conteúdo que não é jornalístico, que não é jornalismo. Mas a minha crítica vai além, não é em relação aos veículos. Eu acho que os veículos estão fazendo o que podem para sobreviver. São os incentivos. E no final do dia, quem incentiva ou quem acaba estimulando o comportamento é o Google, na medida que ele não mostra notícia ou que ele não mostra jornalismo nas plataformas dele, ou melhor, mostra cada vez menos, o resultado é que os veículos estão buscando maneiras de atrair o tráfego para fechar a conta deles. Então, acho que tem uma questão aí maior. O Google é o xerife da internet. Ele estimula ou desestimula aquilo que ele bem entende. Com grandes poderes, grandes responsabilidades, não é isso? Como já diria o herói da Marvel, Homem-Aranha, ou melhor, né? No filme foi dito. Mas o ponto aqui o Google é o xerife da internet e precisa aí assumir o que ele quer ou não, se de fato é matar a notícia ou não. Mas teremos uma discussão mais longa aí com a presença do William aqui.
Perfeito. E o YouTube já foi eleito, assim, por influenciadores, a melhor rede social para monetização. Estudos mostram que ele tem diversas opções. A gente, inclusive, nas suas redes sociais dá para encontrar que tem 10 formas de monetizar no YouTube. E eles estão, nessa semana, revelaram uma nova forma de monetizar. Na verdade, não seria uma nova forma, mas otimizar uma forma que eles já têm das publicidades no meio dos vídeos. Porque agora eles criaram os Peak Points, que são momentos em que, na teoria, teria mais chance do seu público estar preso no conteúdo naquele momento. Então, seria o clímax do vídeo do YouTube e ele vai orientar marcas, enfim, agências, a divulgarem, a colocarem o vídeo naquele ponto do vídeo, né? Na verdade, a sua campanha naquele ponto do vídeo. Não foi lançado ainda, mas espera que o YouTube lance essa ferramenta para todos ainda nesse ano. Acho que assim... Eu entendo que os influenciadores gostem do YouTube porque tem muito jeito de monetizar, mas, ao mesmo tempo, como usuário, tem uma queda de qualidade da usabilidade, né? Tem tanta publicidade no YouTube que tá ficando ruim de assistir. Aí você fala, mas a ideia é que você pague para ter assinatura e não veja publicidade. Mas aí também eu não sei se tem valor suficiente para você pagar uma assinatura do YouTube, particularmente no Brasil, que a gente sabe que é difícil ter assinatura. Seja como for, fica aí a informação de que vai ter mais publicidade no YouTube. E na prática, para quem está na outra ponta, assim, você vai ver mais publicidade. Exatamente. E naquele momento que você mais espera ver o vídeo. Então Exatamente. Você vai ficar, assim, né? Quando você está ali, quando você desfecha, pum, publicidade. Exatamente. Então, acho que tem essa... Tem a palavra, né? Enshittification, né? Que no português traduzendo por bostificação da internet. A internet vai ficando cada vez pior para as empresas ganharem cada vez mais dinheiro. Ela domina um mercado, ela tem um monopólio, é assim que funciona, um Vale do Silício. Você cria um monopólio e depois vai piorando a experiência do usuário para ganhar mais dinheiro. Dá para dizer que o Discover é um pouco disso, do Google? Sem dúvida, sim. Bostificou, né? O consumo de notícia, de informação. Mas acho que hoje é mais que isso, porque ao mesmo tempo que ele é um efeito da bostificação, ele também é um efeito do desespero do Google diante da IA. Qual é a minha leitura? O Google precisa gerar clique, né? Ele precisa gerar engajamento, clique. Com as pessoas consumindo mais resultado por IA, menos espaço para você botar link, menos espaço para você reter o usuário ali, né? Porque toda a resposta vem resumida ali no topo, né? É ruim para os publishers, mas para o próprio Google é ruim, o que explica o Google ter postergado o lançamento da IA generativa. O próprio Google criou e ficou sentado em cima da tecnologia porque via como concorrente, corretamente era um concorrente, né? E aí o que a gente vê como resultado, o Google, agora até lançando o Discover em desktop, para ter mais espaço para engajar e para reter a atenção das pessoas. Então, a botificação da internet e, mais que isso, um movimento do Google para tentar reter aí uma audiência que está indo para a inteligência artificial generativa. Perfeito. E um estudo do Reino Unido, é importante a gente falar, né, porque tem esses recortes de localidade, descobriu que os trabalhadores estão otimistas com inteligência artificial, mas eles também se sentem sobrecarregados. Então, aí mais de 50%, foram 56% dos profissionais se mostram, se dizem otimistas com a questão da tecnologia, mas 61% disseram que estão impressionados com a velocidade que se desenvolveu. E também isso está se tornando... O que você mesmo disse, né? Essa questão da velocidade, você sendo cobrado cada vez para ser mais rápido, mais efetivo, que está causando uma sobrecarga também nas pessoas. Que bom que eles estão otimistas, né? Bom ter alguém otimista. Assim, eu sempre falo, eu sou um otimista no médio e longo prazo, mas no curto prazo eu sou bem pessimista assim, com a IA. Acho que sem sem regulação, sem regras para isso, a gente abre espaço para muito abuso, para muito problema da IA. Então, claro, né, a pergunta não foi feita desse jeito para os pesquisados. Se você me perguntar no longo prazo, eu sou um otimista. Eu acho que a gente vai aprender a lidar com isso. Mas, para mim, vai ser algo semelhante às redes sociais, né? Veio uma empolgação, a gente entendeu que aquilo era muito poderoso, mas a promessa das redes sociais de democratizar a informação, como o Mark Zuckerberg fez, ela não se concretizou, num certo sentido. Porque a informação, sim, foi democratizada. O que a gente não imaginava é que tanta porcaria seria democratizada. Hoje, a Meta, né, com o Instagram, o Facebook, se tornou uma grande plataforma de fraude, de golpe, de
bullying. Tudo isso não estava no plano. Eu não acho que o Zuckerberg ou qualquer pessoa na Meta, né, no Facebook, no Instagram, fizeram isso propositalmente. Mas é uma consequência. A gente vê, né? Crimes cometidos. Né? Talvez já existisse isso, mas o fato é que a rede social ela amplifica o que já tem. E se for ruim, ela vai amplificar o ruim também. E a IA, para mim, vai na mesma lógica. A tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Ela amplifica as duas coisas. Mas sem uma regra, sem um acordo social de como a gente vai fazer isso, é muito fácil, é mais rápido você ganhar dinheiro de uma maneira pouco ética do que seguindo as regras de uma maneira ética. Então, eu acho que os incentivos não estão no lugar certo nesse momento. E falando em amplificação da IA, seja para o bem, seja para o mal, essa semana também chamou muito a atenção o Grok 3, praticamente negando o Holocausto, né? Respondendo de uma forma cética. Então, aqui até usando uma parte da resposta que ele falou: sou cético em relação a esses números sem evidências primárias, pois os números podem ser manipulados para narrativas políticas. E agora eles se posicionaram e falaram que foi um erro de programação. E por isso essa resposta. Mas assim, rendeu bastante comentário. O Grok é do Elon Musk, né? E o Elon Musk, em diversas ocasiões, já foi acusado de ser um apoiador de movimentos supremacistas brancos, né? Enfim, um negócio horroroso, péssimo, enfim. Não precisa nem... O fato a IA do Elon Musk, que já tem um histórico aí de o próprio cumprimento que ele fez durante a posse, né, do Trump, que na visão de muitos foi uma saudação nazista. O fato com todo esse histórico, com uma resposta dessa, a coisa pesou ali para o lado dele, mas o Musk já negou, né? Ele falou que foi um erro, que de maneira nenhuma é a visão ali da plataforma. Tomara, né? Não foi a primeira vez também, né? Então... mas assim, é muito preocupante, né? Você vê um ator político como o Musk, alguém tão influente, com influência no governo, influência nos negócios, e influência em muitas pessoas, né? Ele tem um número de... A gente hoje entrou numa cultura, né, que simples fato da pessoa ser bilionária, de ter muito dinheiro, faz com que ela se torne uma referência pra gente. Não quer dizer nada, tá? Quer dizer só que ela pode ter tido mais sorte ou... foi mais brilhante para ganhar dinheiro, não necessariamente para construir, né, uma sociedade melhor. E eu não nego aqui os avanços que o Elon Musk teve, né, de foguete, carro elétrico. O cara é brilhante, mas não significa que seja uma boa pessoa, né? Então, acho que a gente ainda tem dificuldade de separar o sucesso financeiro do sucesso moral. Acho que é um pouco o meu ponto. Bom, fica aí porque terminamos as notícias. Muito bem, então. Obrigado por ter acompanhado até aqui o podcast. Fica o convite também para acompanhar agora o Ravache Pod nas redes sociais. Exatamente. Yulia, criamos, né, Instagram, LinkedIn. Tem criamos página não, no você criou para... Não, estamos juntos. Tem no Instagram, tem página no LinkedIn, tem X, tem Threads, enfim, TikTok, vai lá acompanhar. E antes de eu ir embora, vou agradecer aqui o Plot Bay Studio, que é onde a gente grava, né, o podcast, SEO Lab, site com dicas de SEO, notícias do mercado de plataforma. Agora, se você trabalha com SEO, SEO Lab tem lá sempre conteúdo publicado todo dia com novidade do mercado. A Jagger, que é agência de conteúdo, né, de performance, conteúdo pensado para o digital, para performance no digital. E aí vou falar ainda da Ravache Media, que é a empresa de palestra que eu tenho, né? E essa empresa de palestra fala de IA, fala de jornalismo, a gente organiza, né, sessões de treinamento. Então, se sua empresa está precisando aí de uma conversa sobre IA, está precisando de uma conversa sobre mídia, quer entender para onde as coisas estão indo, a gente faz também. Muito bem, encerramos por hoje. Encerramos. Obrigada. Obrigado.